Muito bem, olha, se você está nos assistindo nesse momento, é sinal de que você, infelizmente, não conseguiu atingir a pontuação mínima para aprovação. E a gente quer, nesse momento, mostrar a você que não há motivos para aquela sensação de terra arrasada. Afinal de contas, os recursos funcionam. E esse não é um discurso vazio, mas sim um discurso sustentado em dados. E para deixar isso ainda mais claro para você, eu vou trazer dados dos números de aprovados das últimas 3 edições do exame de ordem. Olha, 1.968 aprovados na OAB 40. Na OAB 41 foram 2.049 aprovados através da via recursal. E na OAB 42, 2.674 aprovados através de recursos. Não sei se você se deu conta, mas nós estamos falando inclusive de uma curva ascendente. 1968, 2049 e na última edição 2.674. Então essa é uma tendência que mostra que os recursos estão sendo vistos com atenção pela banca examinadora, e quando o resultado de aprovação não vem no primeiro resultado lá, você recorre, e se seu recurso for um recurso bem estruturado, você maximiza muito as suas chances de aprovação. Não é isso, Diego? Isso é até um sinal de respeito ao candidato, né? Ou seja, mostrando que se o recurso for um recurso bem feito, bem fundamentado, a banca entende que deve ser provido. Então é um sinal de respeito ao candidato que faz uma prova. A gente sabe o quanto o candidato aí sofre para fazer essa prova. Então quando a gente vê esses números, né, que o Francisco trouxe, isso é importante, que para mim é um sinal de respeito da banca com o candidato. Muito importante. De fato, é uma correção. Exatamente. Diante de uma injustiça. Exatamente. É muito bom, pessoal, a gente vê que a FGV, né, a Fundação Getúlio Vargas, depois de tantos anos na condução do exame de ordem, amadureceu, né? A gente que está nessa jornada aí há mais de 10 anos sabe bem que lá no início talvez alguns pontos não fossem tão redondos, tão bem definidos, e sobretudo na via recursal é um amadurecimento significativo. Ou seja, no último exame foram quase 3.000 candidatos, não foi isso, Pedro? Exato. Aprovados mediante recurso. E como o Bruno comentou, essa segurança, essa certeza, essa tranquilidade faz de nós hoje ainda mais, né, capacitados e especializados para ajudar aqueles que necessitam. Fernando, comenta aí um pouquinho para a gente o que faz, né, de um recurso de fato diferente para que ele possa maximizar a oportunidade de êxito e de provimento daquele candidato que na OAB talvez não tenha ido tão bem, infelizmente, ou até foi, mas a banca não o valorou como deveria e acabou ensejando uma reprovação no resultado preliminar. Vamos falar sobre isso sim, mas uma coisa que eu sei que está povoando a cabeça de quem está nos assistindo nesse momento é: preciso de muitos pontos. E aí, vale a pena recorrer? Eu acho que mais do que isso até quantos pontos eu posso recorrer? Eu acho que a pessoa fica dizendo, e se eu ficar meio? E se eu ficar 5, 3, 2? Acho que a pessoa se pergunta, né? Até quantos pontos vale a pena recorrer, né? Perfeito. Vale a pena recorrer quantos pontos faltando? A resposta é um grande depende, né? Com nossa experiência, aí nós estamos falando aí do alto de quem já elaborou mais de 12.000 recursos. 12.000 recursos elaborados, não, minto. Mais de 12.000 recursos providos. Se a gente não for falar de número de recursos elaborados na nossa trajetória. E a gente pode dizer que não dá para você cravar uma pontuação a partir da qual vale a pena recorrer. Simplesmente porque cada prova é única, cada prova conta uma história. Não dá para você, de maneira transversal, trazer uma realidade que contemple a todos os candidatos. Não funciona assim. Se fosse assim, seria muito fácil. Mas nós temos exemplos de candidatos que precisavam de 5 pontos e conseguiram aprovação, e de candidatos que precisavam de 0,25 e não conseguiram aprovação. Por quê? Porque cada prova conta uma história, cada prova é única. Portanto, cada recurso tem que ser único. Se a gente for tentar aplicar uma visão reducionista e criar modelos, criar padrões, nós vamos fugir da essência do recurso, que é ser algo singular.
ser algo adequado exatamente à realidade de cada prova, porque cada prova conta uma história. Faz sentido, Diego? Absolutamente, Penante. Veja, até na nossa trajetória como advogados, a gente sabe que cada realidade de cada cliente é única. Ou seja, os fatos que ocorreram, talvez similares, têm especificidades que, ao final do processo, se for o caso, faz total diferença para o provimento ou não daquela ação, inclusive, aqui no caso, do nosso recurso. Uma prova, ainda que muito semelhante à outra, afinal respondeu as mesmas questões, pode ter uma abordagem um pouco mais feliz ou um pouco menos feliz, alguma palavra melhor colocada ou não tão bem colocada, e, consequentemente, trazer uma chance maior de provimento. E é nesse ponto, pessoal, que um recurso especializado, um recurso elaborado de maneira profissional, por de fato quem é especializado na matéria, pode trazer uma oportunidade de aprovação para você sobremaneira maior do que aquele que eventualmente você mesmo possa fazer, ou um colega, né, um amigo, um advogado também recém-formado aí que está começando a carreira, possa lhe apoiar. E sobre a perspectiva, né, de avaliar até que ponto vale a pena o investimento até emocional, né, na tentativa de um recurso diante da sua prova, somente uma análise pormenorizada, séria, comprometida, dedicada é que vai poder te dar essa resposta que, como o Francisco, como o Bruno já colocou, não é uma ciência exata, né? Não existe de fato uma receita do bolo para que a gente possa cravar 100% dos casos em que vai ser possível recorrer com chance de provimento ou não. Então, antes de tudo, calma. A gente sabe que receber um resultado como esse e reprovação do exame de ordem não é fácil. A gente já passou por essa situação também de se submeter ao exame de ordem e vimos acompanhando, né, candidatos aí ao longo de muitos anos que passaram por essa má sorte, mas ainda assim existe a expectativa, a possibilidade de, mediante um recurso bem elaborado, fundamentado, oportunizar uma aprovação e passar dessa etapa, seguir uma carreira profissional, dar continuidade aos próximos passos do seu plano de vida, né? Isso. Perfeito. E é importante deixar claro que o fato de um recurso exigir técnica não significa que você não possa fazer o seu recurso sozinho. Inclusive, nós temos no nosso blog, né, um manual, um passo a passo, que mostra a você, pegando na sua mão, como elaborar o seu recurso sozinho. Inclusive, para que você tenha acesso a esse manual, nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo. Basta clicar, você vai cair na matéria completa e você vai poder sim entender como elaborar de maneira técnica o seu recurso sozinho. Agora, claro, é possível que você sinta-se mais confortável contratando uma equipe que elabore um recurso profissional. E nessa seara acho que a gente fala de cátedra porque é o que a gente faz há muitos e muitos anos. De forma pioneira. De forma pioneira, né? Quem inaugurou a elaboração de recursos profissionais no Brasil fomos nós. E nós temos muita honra e sabemos o tamanho da responsabilidade que isso significa. E nós elaboramos recursos não só para a OAB, nós elaboramos recursos para a área de medicina, para concursos públicos de um modo geral. Então, se você conversar com pessoas da área jurídica, da área médica, você vai encontrar certamente pessoas que já contrataram os nossos recursos, sejam para aprovação da prova de revalida em medicina, seja nos concursos para magistratura, Procuradoria Federal, enfim, todos os concursos públicos e exames profissionais. Portanto, você pode sim fazer o recurso sozinho, mas se você em alguma medida sente a necessidade de contratar um recurso profissional, vocês devem considerar contratar a recurso oficial. E por que, professor Penante, os seus recursos, os recursos da recurso oficial são diferentes? Afinal de contas, isso é um recurso profissional, né? Isso, perfeito. O que é que eles trazem de diferencial? O que é que notabiliza os seus recursos? Por que os recursos da recurso oficial conseguem uma taxa de aprovação diferente de tudo aquilo que a gente vê por aí? E aí eu acho que vale a pena, Diego, Bruno, a gente gastar um pouco do nosso tempo aqui dizendo e deixando claro qual a diferença dos nossos recursos. Nos seus recursos vocês utilizam jurisprudência, doutrina, vale utilizar o voto de um ministro, de uma Câmara? Vejam, a resposta mais uma vez é um grande depende. Mas nós podemos mostrar um pouquinho para vocês qual é a dinâmica que a gente segue. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Diego? Vamos lá.
Pessoal, olha, um recurso profissional elaborado por especialistas na matéria, sobretudo em se tratando de OAB, que é uma prova extremamente específica e que tem um padrão de comportamento historicamente pela FGV, que é a banca examinadora que conduz o certame, ela traz uma série de oportunidades e também de cuidados, de riscos, que a gente tem que estar bem preparado para saber lidar da melhor maneira. E nada melhor, né, Pedante, né, Bruno, do que contar com ex-membros justamente da banca examinadora, para que a gente possa, então, ter uma assertividade maior na condução do seu recurso. Quando a gente começou, há mais de 10 anos, nessa perspectiva de elaboração profissional de recursos para a prova da OAB e também concursos profissionais, como também na área de medicina mais recentemente, a gente identificou uma série de oportunidades, dada a repetição de comportamento da banca examinadora, que traziam uma série de perspectivas de maximização da oportunidade de provimento de um recurso diante de determinadas circunstâncias de prova. E é aí, pessoal, onde brilha, de fato, o talento da nossa equipe, que é, inclusive, integrada, né, como eu já comentei, por ex-membros de banca, por professores especializados, advogados, com DNA voltado para justamente criação e desenvolvimento de teses. Eu gosto sempre de comentar, Fernando, que quem cria jurisprudência não são os juízes, não são os tribunais. Quem pensou a tese lá no início foi um advogado, né, perspicaz, que observando a legislação, princípios e etc., aplicáveis ao caso, viu uma oportunidade de desenvolvimento de uma tese que foi abraçada, foi acolhida, aí sim, pelo juiz, e dada a reiteração das decisões, veio a se tornar uma jurisprudência que às vezes seja até uma mudança legislativa. E nada mais claro, mais pertinente aqui no caso do recurso administrativo para a prova da OAB, do que justamente esse DNA investigativo, esse DNA crítico, esse DNA curioso, que vai olhar e analisar o padrão de resposta, o espelho de correção e, sobretudo, a sua prova de uma maneira densa, vertical, pormenorizada e individualizada, para justamente identificar da raiz o que são oportunidades ali de uma majoração da nota. Afinal de contas, enquanto advogados especializados em recursos de prova de concurso, enfim, exame profissional, a gente parte do pressuposto primeiro de que o padrão de resposta ou o espelho de correção sugerido pela banca não é verdade absoluta. Afinal, direito não é ciência exata, não é isso? Então a gente tem essa perspectiva investigativa, que é um trabalho prévio, até o próprio prazo recursal, de estudo, né, de pesquisa, de investigação, sobre todos os temas que compuseram a prova, para que nosso time possa estar 100% apto e preparado para abranger 100% das possibilidades diante daquela prova. E Bruno, eu queria que você, nessa perspectiva, trouxesse aqui para a gente um exemplo disso, dessa perspectiva investigativa, né, dessa perspectiva de ampliação de espelho de prova. Salvo memória me falhar, e você pode me corrigir, eu acho que foi no exame 10 da OAB, né, na prova de direito tributário, a banca sempre traz no seu espelho uma opção de peça, né? Uma resposta que seja a resposta daquela peça. E ao final, depois de várias teses, como o Diego falou, que ele constou várias teses, 7 peças foram admitidas. Estou correto ou estou errado? Perfeitamente. Isso foi em 2013, pessoal. Ou seja, a banca examinadora previu uma peça, né, como cabível, e a gente sabe que o erro do nome iuris era a sua prova. E a gente, inclusive, participou desse exame como também elaboradores de recurso e contribuímos para que essas teses fossem acolhidas pela FGV à época, e ao final tivemos 7 diferentes peças, exatamente 7 diferentes peças que foram aceitas como igualmente cabíveis pela banca examinadora, inclusive nada mais justo, porque de fato a legislação, né, o Código de Processo Civil e etc., permitiam que isso tudo fosse possível. Então essa é uma hipótese concreta, real, né, um exemplo para que você possa justamente ter ideia do que se trata esse trabalho investigativo, essa pesquisa, né, aprofundada, que diferencia sobremaneira um recurso profissional de um recurso às vezes elaborado por você mesmo, por um amigo, por um irmão, por um colega, que vai sem dúvidas trazer um resultado muito diferente na sua aprovação ou não. Uma coisa que me traz um certo pavor, acho que essa é a palavra, é ouvir o candidato nesse momento, que é um momento super delicado, falar em modelo de recurso. E o que é pior, algo que me assusta, a gente vê colegas professores falando em modelos de recurso, distribuindo modelos de recurso. Pessoal, olha, um recurso será ferido de morte se ele partir de um modelo. Mais uma vez, cada prova é única, cada prova conta uma história.
Portanto, não há de se falar em modelo de recurso. Inclusive, como regra geral, universal em matéria de recursos, recursos similares, iguais, isso leva ao indeferimento de plano de um recurso. Portanto, esqueçam de modelos de recurso. E repito, um pedido aos colegas professores. E olha, eu estou falando de professores e nós somos professores. O professor Bruno, inclusive, é professor na seara pública e na privada, né? Eu dei aula durante muitos anos na FGV, pós-graduações, o professor Diego Ida, então nós somos professores, então não se trata de um discurso que ataca professores, porque nós somos professores. Mas olha, a competência para elaborar um recurso, ela é diferente da competência para ministrar aulas. O professor vai fazer o meu recurso. Presta atenção. Para ministrar aulas, eu preciso ser um facilitador do conteúdo. Eu preciso ser alguém que conhece com profundidade um determinado tema e tem habilidade para transmitir esse conhecimento para um coletivo de pessoas. Esse é o mistério do professor, que é absolutamente diferente da atividade de elaboração de um recurso. A elaboração de um recurso exige competências diferentes. Portanto, a primeira pergunta que você deve fazer para alguém que pretensamente vai fazer o seu recurso ou revisar o seu recurso é: quantos recursos você já fez? Para que carreiras? Mas ele só vai revisar. Como é que você revisa algo que você nunca fez de maneira profissional e em escala? Portanto, são questões que muitas vezes ficam um pouco sem luz, e a gente precisa jogar a luz nessas questões, porque nós estamos falando de uma decisão que pode mudar a sua trajetória profissional. Quantas vezes uma pessoa faz a prova do OAB, não consegue a aprovação e resolve mudar de carreira, porque ela não tem mais estômago para encarar aquilo novamente. Portanto, a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente fala de recurso, porque a gente sabe que está falando de vidas, de futuro, de histórias profissionais. Recurso é coisa séria e não pode ser tratada como um apêndice da docência. Não. O recurso exige competência, experiência para que você faça algo que, de fato, aproxime aquele candidato do resultado esperado, que é a majoração da nota e, consequentemente, a aprovação. Faz sentido, Diego? Faz sentido, professor Bruno? Faz total sentido. Pedante, me diga uma coisa. Quando você está com um problema de visão, você procura um engenheiro ou você procura um profissional médico especializado em oftalmologia? Pois é. A resposta é óbvia, né? E quando você quer reformar a sua casa, o que é que você procura? Um médico ou você procura um engenheiro ou um mestre de obras experiente, né? Então, pessoal, aqui a gente trata de situações semelhantes. O professor tem todo o nosso respeito, somos também da classe, toda a nossa dedicação, toda a nossa honra e todos os aplausos para aqueles que dão aula, para aqueles que constroem o ensino e a aprendizagem. Mas recurso é uma matéria completamente distinta, exige uma dedicação completamente específica. E por isso, acreditando nesse propósito, nós trouxemos a perspectiva da Recurso Oficial, que é justamente a empresa 100% dedicada, né, única e exclusivamente à elaboração de recursos profissionais, para provas discursivas, provas práticas, provas orais, exame de título, cotas raciais, né? E toda sorte de recurso administrativo em concurso profissional, exame profissional e afins. E para uma elaboração profissional, para uma elaboração vertical de um recurso, alguns elementos são fundamentais para justamente a gente trazer a perspectiva de maximização da oportunidade de aprovação da sua prova. É isso mesmo. Isso, e se você quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa trajetória, o nosso trabalho, afinal de contas ninguém depõe contra si mesmo, dá um Google, coloca lá o nome dos professores e você vai ver que essa é uma trajetória que começou há muitos anos atrás e você vai conhecer um pouco mais dessa trajetória e certamente vai ficar mais seguro de fazer a contratação e aproximar você mesmo do objetivo que é a aprovação. Nada melhor do que escutar pessoas que já estiveram no seu lugar, contrataram recurso oficial e conquistaram a aprovação, do que vocês ouvirem essas pessoas falando. Então eu queria propor que no final aqui dessa transmissão a gente colocasse, não todos, mas não sei, 5, 10 depoimentos em vídeo, para que vocês experimentassem um pouquinho essa sensação das pessoas que viveram essa dificuldade, acreditaram no recurso profissional e conquistaram a aprovação. Portanto, a gente vai terminar a transmissão, mas não sai daí
acompanhe o vídeo com os depoimentos na sequência. Não é isso? Agradecer ao professor Bruno Viana, com quem eu aprendo todo dia, professor Diego Spencer, baluarte aí do direito. Obrigado aí por seu tempo e seguimos por aqui à disposição de vocês através de todos os nossos canais. Recurso Oficial, conquistando aprovações. Boa tarde, meu nome é Aécio, eu falo aqui do Paraná. Estou passando por aqui para agradecer imensamente a equipe da Recurso Oficial pelo recurso que eles elaboraram para mim no 42º exame da ordem, e nós obtivemos êxito e consegui a aprovação após a apreciação do recurso. O recurso foi deferido e eu fui aprovado. Eu quero aqui de coração agradecer a toda a equipe da Recurso Oficial pelo atendimento que eles me deram logo do primeiro momento, a rapidez para a análise da viabilidade do recurso, a rapidez para a elaboração do recurso, um recurso muito bem elaborado, muito bem fundamentado. Gostei imensamente do recurso. A partir do momento que eu li o recurso, eu já tive a certeza da aprovação. Muito obrigado de coração a todos vocês. Estou aqui no Paraná à disposição de vocês. Imensamente grato pelo recurso que vocês elaboraram para mim. Um grande abraço e até mais. E que para a gente poder advogar, temos que passar na prova da ordem. Então fui lá, passei na primeira etapa, né, que é a primeira fase, fiz a segunda fase, e quando veio o resultado preliminar, junto veio aquela minha tristeza. Pois bem, tinha sido reprovada e não era com muita pontuação, eram apenas 0,05 décimos de pontos. Com isso, já pensando em elaborar recursos, encontrei a equipe do Recurso Oficial no Instagram. Para minha surpresa, eles não encontraram somente esse posicionamento a qual eu havia pensado em pedir o recurso. Foram mais além, muito mais do que eu poderia imaginar. E assim, a nota a qual eu precisava apenas de 0,05, eu consegui uma pontuação ótima. Foi de 3,10 pontos. Então assim, não desistam. Se vocês sabem que tem a possibilidade da sua pontuação ser elevada, corra atrás. É direito seu. Faça como eu fiz. Procurem pessoas qualificadas que já estão no ramo, porque assim, eu tenho certeza que você vai estar igual eu hoje, radiante, tendo a minha tão sonhada aprovação. E sim, agora podem ter certeza que não sou mais apenas uma bacharela em direito. Sim, consegui a minha tão sonhada aprovação e agora eu sou advogada. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Adriana Borchardt, aqui do interior do Mato Grosso, Juína, e eu tô aqui para dizer para vocês o quanto acreditar em Deus, é claro, acima de tudo, mas acreditar no trabalho de excelência que a equipe do Recurso Oficial realizou para mim nesse último exame da OAB. Quando a gente pega o resultado, a gente fica bastante desestabilizado emocionalmente. E quando eu peguei o resultado da preliminar, eu me senti desolado, eu me senti, assim, literalmente triste. Fiquei pensando o que tinha acontecido e não consegui nem ver que existiam questões, quesitos, que não foram avaliados, né? Então, assim, a gente fica desnorteado. E aí, mexendo no Instagram, eu vi a equipe Recurso Oficial oferecendo o serviço deles. Entrei, solicitei, de imediato eles fizeram a análise, né, gratuita, e uma hora depois já me enviaram que a minha prova era passível de recurso. E eu então ponderei, pensei, falei, não, vou confiar. E aí enviei minha prova, eles fizeram o recurso, assim, viram quesito que eu não tinha visto, que estava zerado e eu tinha respondido de acordo com o gabarito. Então, fizeram o recurso, eu entrei e solicitei e deu certo, gente. Acreditem, eles são uma equipe maravilhosa, por excelência. O atendimento, a argumentação que eles fizeram, a argumentação jurídica, foi assim, de extrema importância e avaliou ali coisas que eu não tinha nem reparado, né? Não vou ficar usando muita formalidade, mas eu falo para vocês, acreditem, eles são excelentes, tanto na parte do atendimento, rapidez, e também na qualidade da elaboração do recurso. Então, assim,
muito obrigado. A gratidão toda, claro, a Deus, toda a graça é dele, mas ele usa pessoas profissionais, igual a equipe do Recurso Oficial, para levantar a autoestima da gente, para dizer, olha aqui, ó, você respondeu corretamente, só não foi avaliado. E aí no recurso saiu e foi provido. E eu estou muito feliz. Obrigada, equipe Recurso Oficial, obrigado Deus, enfim, gratidão. Acreditem, gente, eles são muito bons. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Leandro Nogueira Lopes e vou contar minha experiência com a Recurso Oficial. Sou aqui de São José dos Campos e conheci Recurso Oficial agora após o primeiro resultado preliminar da OAB 42, onde eu fiquei com uma nota 5,60. Eu, sinceramente, quando eu abri minha prova, vi meu espelho de prova, eu falei, poxa, o mundo desabou para mim. Foram tantos tempos de estudos, né, dedicação, que vocês sabem que tem que ter, né, a OAB exige hoje uma dedicação do candidato, e eu estava meio sem chão. Aí eu comecei a procurar amigos e fui muito bem indicado pela Recurso Oficial. Sinceramente, eu estava bem descrente e totalmente sem descrédito de recurso. Mas fui lá, fui atrás. Quero agradecer também ao Cauã, o atendente muito atencioso, me respondeu a todas as minhas solicitações por WhatsApp, me deixou totalmente tranquilo e eu interpus o recurso com eles. Eu queria deixar bem claro que eles me deram todo o apoio. Eu interpus o recurso e eles mesmos postaram o meu recurso no site da FGV. Pessoal, ontem saiu, dia 27, o resultado. É uma alegria imensa. A Recurso Oficial conseguiu, né, com todo o embasamento jurídico, toda a técnica, conseguir, juntamente com a minha prova, a minha aprovação. Queria agradecer primeiramente a Deus, agradeço também ao Diego Spencer também, que é o sócio, um dos sócios da Recurso Oficial. Agradeço muito ao Cauã. Para você que não acredita em recurso, saiu o resultado preliminar, não é o fim, não é o fim. Vai atrás dos seus direitos, você estudou, você acredita em você, acredita em Deus, que tudo vai dar certo. Recurso Oficial, tamo junto, muito obrigado. Que esse vídeo chegue a muitas pessoas e é possível. O recurso é uma fase do concurso. Um abraço e muito obrigado, Recurso Oficial.